E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi um vídeo aqui muito interessante para vocês, então não perca ele até o final para ver o que eu tenho a dizer sobre um período histórico ou pré-histórico, para ser mais específico. Então já mete aquele like aí e vamos para o vídeo. Hoje pessoal, o período pré-histórico escolhido é o Paleolítico. O Paleolítico, para quem não sabe, pertence à Idade da Pedra na pré-história. Então, para vocês entenderem melhor, temos a pré-história, que se divide em 2 ou 3 idades. Temos a Idade da Pedra, né? E depois a Idade dos Metais. Podemos calcular assim a Idade dos Metais como uma idade só. E dentro dessa Idade dos Metais temos 3 idades. Temos a Idade do Cobre, do Bronze e do Ferro. Mas não é por aí que eu quero chegar. Voltando para o vídeo, é lá na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra se divide em 3 também: do Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. E o que eu vou trazer para vocês hoje nesse vídeo é sobre o Paleolítico, que também se divide em 3: no Paleolítico Inferior, no Paleolítico Médio e no Paleolítico Superior. Eu agora vou fazer aqui a datação para ver se vocês entendem de que época estamos falando. O Paleolítico Inferior, que é o mais antigo, ia de 2,5 milhões de anos antes de Cristo a 300 mil anos antes de Cristo. Gente, é muito tempo. Depois, no Paleolítico Médio, já temos um período entre 300 mil anos antes de Cristo e 40 mil anos antes de Cristo. Aí, por fim, para acabar a Idade da Pedra, temos o Paleolítico Superior, que vai desde 40 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. E nisso aconteceu muitas coisas, pois a idade, né, é de 2 milhões e qualquer coisa. Então deve para acontecer bastante história naquela época. Mas eu trago algumas características ou curiosidade que aconteceu durante aquele período. Naquele período, as pessoas não tinham uma civilização montada ou um organismo político em si, mas a população vivia em bandos. A vivência já em bandos ou em grupos era para questão de segurança e proteção daqueles mais frágeis. E também foi o aparecimento dos primeiros hominídeos, que eram nômades. Você sabe o que é nômades? Aqueles grupos que vivem de um lado para o outro sem ter um lugar fixo para morar. A descoberta do fogo também deu proteção para esses hominídeos. Calor nos dias frios e o sabor para o alimento também aconteceu por causa da descoberta do fogo nesse período. A arte rupestre era feita nas paredes das cavernas e representava o cotidiano dos grupos humanos. Mas isso que eu estou dizendo, às vezes acontece dentro desse período enorme que é o Paleolítico. Poderia ter acontecido nos 40 mil anos antes de Cristo, mas também poderia acontecer há 2 milhões de anos de Cristo. Mas então eu vou trazer algumas características mais específicas de cada período para você entender mais ou menos a questão da idade. Por exemplo, o Paleolítico Inferior só se inicia no momento em que ocorre o desenvolvimento dos hominídeos, conhecido também por Homo habilis ou Homo erectus, ancestrais dos Homo sapiens, sobre a capacidade da fabricação de utensílios e ferramentas para usarem em seu dia a dia. Agora, no Paleolítico Médio já aconteceu mais algumas coisas. Por exemplo, a principal marca desse período foi o surgimento do Homo neandertal, que habitou na Euroásia dentro do Paleolítico Inferior e foi até o Médio. A sua estrutura corporal era de 1,70 m de altura. Conseguiu também reter maior calor de quantidade, o que possibilitou maior resistência a baixas temperaturas. Nesse período, pesquisas arqueológicas indicaram que o modo de vida dos antepassados do homem já estava mais aprimorado, com novos tipos de utensílios
e com a descoberta e uso de fogo. E foi aqui no Paleolítico Médio que surgiu o homem moderno, que é o Homo sapiens. Agora, falando aqui sobre o Paleolítico Superior, que é o último período, começa ali 40 mil anos de Cristo. É nesse período onde contém a maioria dos achados arqueológicos, como machados, anzóis, dardos, entre outros também. O grupo humano foi considerado cada vez mais complexo, formando uma estrutura de uma civilização. Nessa época também foi descoberta a primeira formas de arte com a pintura rupestre nas paredes das cavernas. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, e não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e comentar o que vocês acharam sobre o vídeo, e também dar opiniões para os próximos vídeos, que devemos fazer e várias outras coisas. É isso aí, pessoal, muito obrigado, valeu!